Aleluia. Senhor Jesus, eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém? É muito emocionante. Eu estava ali sentado e Deus falava comigo. Aí eu falava assim: Senhor, eu não vim nem social hoje. Eu não mereço, Jesus. Mas Deus é poderoso. Eu agradeço essa oportunidade. Mas antes, eu convido os irmãos para que curvem as vossas cabeças e fazemos uma oração. Senhor Jesus, Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse culto maravilhoso, a qual eu venho sentindo a tua presença desde o momento em que pisei na tua casa, Jesus. Senhor, o Senhor sabe que de mim eu nada tenho, Jesus. De mim eu nada tenho a oferecer, Jesus. Mas o Senhor é o dono do pão da vida, Jesus. O Senhor é o Deus das águas da vida, Jesus. E nessa noite, traga para a tua igreja aquilo, Pai, não que nós queremos ouvir, mas aquilo que necessitamos ouvir de Ti, para que possuímos um posicionamento perante Ti, Senhor, e para que possamos ser uns cristãos melhores, Pai. Eu te louvo e eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. A irmã Odália, ela trouxe uma reflexão sobre um momento da vida dela, e Deus me fez lembrar sobre uma passagem bíblica em um momento da vida de Jesus e de seus discípulos. Mas para que a gente possa debruçar nesse texto, para que nós possamos entender e termos uma reflexão desse texto, antes eu gostaria de fazer uma reflexão com os irmãos. E eu daria um título para essa mensagem, como A Última Noite no Barco. Amém? Vejamos os discípulos que eles acompanharam Jesus. E nós vemos que Jesus ele veio em uma época em que os judeus eles estavam vividos sobre o domínio do Império Romano. E havia uma promessa em que o Filho de Deus viria e ele instauraria o seu reino na terra. E Jesus ele aparece nesse determinado momento e começa Jesus a fazer cura, a fazer milagres. E os discípulos ali talvez enxergaram que Jesus seria esse o libertador, o que libertaria eles do Império Romano. Mas o que me chama a atenção é Pedro, Simão Pedro. O Senhor Jesus, em determinado momento da trajetória de seus milagres, ele vai para o mar de Tiberíades. E no meio dessa trajetória, dessa jornada, Pedro ele está pescando e nada ele pega naquele momento. E a partir daquele momento, o Senhor Jesus fala para que ele lance a rede do lado direito. E ele creu naquela palavra do Senhor, ele lançou a rede. E a partir daquele momento, ele deixou de ser Pedro e ele se tornou um discípulo de Jesus. E é um homem que algumas de suas características eu admiro muito. E nós vemos na história que Jesus ele realizou muitos milagres e esses milagres os discípulos acompanharam ele. Desde a transformação da água em vinho, eles estavam com Jesus quando Lázaro estava morto há 4 dias e Jesus se deparou em frente à tumba que Lázaro estava morto e disse: Lázaro, saia para fora. Estes mesmos discípulos, eles também estavam com Jesus quando a mulher do fluxo de sangue tocou na orla do mestre e ela foi curada apenas com um toque.
Estes mesmos discípulos estavam com Jesus quando ele transformou a água em vinho. Estes mesmos discípulos estavam quando Jesus curou aquele paralítico no tanque de Betesda. Esses mesmos discípulos, eles estavam com Jesus quando Jesus estava perto do momento da crucificação. Esses discípulos acompanharam todos os milagres que o Mestre fez ao longo do caminho. Mas em determinado momento da história, Jesus foi crucificado. E talvez as esperanças daqueles discípulos de um Jesus que seria o libertador, de um Jesus que estava realizando inúmeros milagres, inúmeros feitos, havia morrido na cruz. E em determinado momento da história, começa a surgir rumores que aquele Jesus que foi crucificado havia ressuscitado. E imediatamente quando surgem esses rumores, Pedro, ele corre até o sepulcro de Jesus, mas quando ele chega lá, ele encontra apenas as suas vestes. E agora eu vou ler aqui em João 21. Algum tempo depois, Jesus apareceu de novo aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Simão, Pedro, Tomé chamado Dídimo, Natanael, que era de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos estavam junto. Simão Pedro disse-lhes: vou pescar. E eles o encorajaram: nós vamos contigo também. Aqui nós vemos um Pedro que em determinado momento da sua vida ele se encontra confuso. Um Pedro que viu todos os milagres que Jesus fez, e quando ele teve aquele seu primeiro encontro, que Jesus manda com que ele lance a rede do lado direito no barco, porque era de costume que se lançasse a rede do lado esquerdo, mas Jesus manda que ele lance e vem muitos peixes. Esse mesmo Pedro havia escutado que Jesus havia ressuscitado, e ele tem medo. E é normal, nós como seres humanos, quando nós temos medos, e nós queremos voltar para aquilo que é seguro para nós. E eu consigo ter a reflexão desse texto que o que era seguro para Pedro era a pescaria. Porque antes dele conhecer a Jesus, ele conhecer os milagres que Jesus fazia, ele era um pescador. Entretanto, ao clarear da manhã, estava Jesus na praia. Mas os discípulos não perceberam que era ele. E Jesus lhe perguntou: moços, tendes aí alguma coisa para comer? E eles lhes responderam: não. Então Jesus orientou-os: lançai a rede do lado direito do barco, e encontrareis. Assim eles o fizeram, e logo não conseguiam recolher a rede por causa da abundância de peixes. Diante disso, o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Assim que Simão Pedro ouviu que era o Senhor, vestiu a sua túnica, pois a havia tirado, e a lançou-se ao mar. Amém. Até aqui. E a reflexão que eu tenho desse texto, e que Deus falou poderosamente ao meu coração, é que quantos de nós, às vezes, nos encontramos na mesma situação de Pedro? Talvez as esperanças de Pedro se foram, porque ele havia seguido um Jesus, e Jesus foi crucificado, a ideia de um libertador havia ido embora. Quantos de nós, às vezes, lutamos, remamos e morremos na praia? Mas o que me chama a atenção é que, novamente, Jesus ele está à margem da praia, dizendo assim para Pedro: Pedro, lança mais uma vez a rede do lado direito do barco. Pedro, tente um pouco mais, Pedro. Lance novamente a rede do lado direito do barco. E quando Pedro ele lança e vem aquela abundância de peixes, ele lança a sua capa. Ele lança a sua capa e vai correndo ao encontro do Mestre. Então o que eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite: lance a sua capa nessa noite. Tudo aquilo que te impede de servir a Jesus, de seguir a Jesus, lance a sua capa nessa noite. Eu falo para Deus, eu falo: Senhor, eu não mereço estar aqui no altar, Jesus. Eu me lembro uma vez que eu estava na Marginal, dirigindo o carro, voltando para casa,
E eu fiz uma oração, eu falei com Deus do fundo do meu coração. Eu falei assim: Senhor, eu não mereço que Tu olhes para mim, Jesus. Eu não mereço que Tu olhes para mim, Jesus. Eu não sou digno, Pai, de Ti, Jesus. Mas, Senhor, me ajude a lançar essa capa, Jesus. Essa capa que me impede, Jesus, de viver aquilo que Tu tens para a minha vida, Jesus. Oh, Espírito Santo de Deus, me faz uma nova criatura, Jesus. Senhor, assim como o Senhor fizeste com Pedro, nós vemos que ao longo da história de Simão Pedro, os discípulos eles estão atravessando o mar, e o mar se torna revolto em determinado momento. E Pedro, ele vê Jesus vindo andando sobre as águas. E ele vai ao encontro do mestre. Então nós vemos que ao longo da história de Pedro, Jesus ele quer tirar ele do barco. Jesus quer tirar ele do barco, daquilo que ele tinha costume de fazer, naquilo que ele confiava antes de conhecer a Jesus, antes de conhecer os milagres que Jesus havia feito e transformado a vida dele. Quantos de nós nessa noite, Jesus já realizou inúmeros milagres na nossa vida, mas nós continuamos no barco. Nós não deixamos o barco, nós não deixamos aquilo que talvez possa ser seguro, se Deus não fizer aquilo que nós queremos. Mas que nessa noite nós possamos lançar mais uma vez a rede ao lado direito do barco. Que nós possamos mais uma vez sair do barco e andar sobre as águas e mergulhar no profundo de Deus. Irmãos, porque quando nós mergulhamos no profundo de Deus, grandes coisas Deus faz em nossa vida. Eu às vezes brinco com o meu pai e eu digo assim: Pai, olha o que Deus faz em nossa vida. Da onde nós éramos e aonde Deus está levando a igreja. E eu olho para mim e eu falo: Senhor, as minhas vestes são sujas, mas Senhor, transforma a vida do Teu filho. E que nessa noite você possa ter esse mesmo sentimento do que eu. Que nessa noite você possa sair do barco. Que nessa noite você creia que Jesus está na praia e Jesus está te convidando a lançar mais uma vez a rede. Lance a rede, tudo aquilo que te impede de servir a Jesus. E quando você puxar a rede, quando você lançar a rede e você puxar a rede, você vai puxar as bênçãos de Deus, você vai puxar o sobrenatural de Deus, você vai puxar o impossível de Deus. E eu agradeço a Deus pela oportunidade em nome do Senhor Jesus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor.